Oi amorzinho, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. E hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho mais sobre os meus hobbies pra você e contar por que eu comecei a gostar tanto de RPG, porque sempre me perguntam, você é uma farsa? Não, eu realmente não sou. Senão eu não ia ter uma tatuagem de D&D, eu não ia ter esses dados bonitos, foca esses dados. Foca no D20, não foca em mim. Ele é mais bonito que eu. Ele tem detalhes de dragão lá, foco. Ó. E eu não ia ter coleção de livros de RPG. E nem consegui falar tanto sobre jogos e animes e sobre RPG de mesa por tanto tempo sem me embananar e ser pega numa grande mentira. Provavelmente. Não que eu deva satisfações a alguém, ninguém deve satisfações a ninguém. Mas eu gostaria de falar que eu nem sempre fui assim. Eu nem sempre fui essa pessoa. Por muito tempo da minha vida, porque tem esse estereótipo, né? Que só nerd pode gostar de RPG. E eu já fui muito nerd, né? Eu me esforcei muito pra mudar, mas eu ainda sou bastante nerd. Sou branquela, sou meio gordinha, gosto de comer porcaria, não gosto de sair. Todo aquele estereótipo eu tinha, sim, com certeza. Mas na minha adolescência era ainda pior. Eu sempre fui uma pessoa introspectiva. Não sei se parece, mas eu sou uma pessoa introspectiva. É muito difícil eu me abrir para outras pessoas. E era muito difícil para mim na minha adolescência e na minha pré-adolescência fazer amizades, principalmente porque eu não tinha nada que fazia uma pessoa ser popular. Dinheiro, nada. Beleza, tinha passado longe, porque eu era tão gordinha que mesmo que eu tivesse rosto bonitinho, que eu acho que eu tenho rosto bonitinho natural, pelo menos diferente, né? Não adiantava, né? Não adiantava de jeito nenhum. E pra piorar, sempre foi estranha. Sempre gostei muito de ler naquela época e gostava muito de escrever também naquela época. E não tinha dinheiro pra jogar, mas quando eu ia na casa de primos, primas, aí eu jogava videogame, me divertia bastante e podia imergir naquele mundo. E foi justamente nessa toada que o RPG de mesa surgiu na minha vida. Na verdade, eu jogava online. Eu contei pra vocês no vídeo, acho que não o anterior, mas o antes desse, que Game of Thrones é uma das minhas séries favoritas. E na época que eu era adolescente, julguem ou não, o Facebook tava bombando. E a gente fazia parte daquelas comunidades, né? Tinha comunidade de animes, comunidade de jogos, comunidade de coisas que a gente gosta, ou até de coisas que a gente detesta. E eu participava de uma comunidade de Game of Thrones e eu interagia muito por lá, porque como eu não conseguia interagir na vida real, eu conseguia interagir com pessoas que tinham gostos semelhantes e comuns aos meus. E foi naquela comunidade que eu vi uma postagem a respeito sobre um grupo que estavam procurando jogadores para jogar RPG e eu nem fazia ideia do que era RPG. A única experiência que eu tinha tido com RPG anteriormente disso, na verdade, eu nem sei se foi antes ou depois, porque minha memória se embaralha um pouco, é que eu tinha um crush que mestrava RPG. Mas eu não tinha crush nele porque ele mestrava RPG, mas sim porque ele era aquele tipo protagonista misterioso de anime, alto, cabelo preto, não falava muito, ele era nerd também, uma fura, inteligente, e eu tinha um crushzinho nele. E eu acabei me metendo numa mesa de vampiro, e foi a única vez que eu joguei vampiro na minha vida. Até hoje eu lembro que eu fiquei escolhendo o clã, eu acho que eu escolhi o clã Giovanni pra jogar, ou toreador, não sei ao certo. E eu levei ainda por cima uma amiga minha pra jogar, e ela foi de vestida de Branca de Neve. Você acredita? A vergonha que a gente passou? Foi impressionante. E foi com esse sujeito mesmo que eu dei meu primeiro beijo. E pra mim, as portas do céu se expandiram e minha vida mudou pra sempre. Ele acabou me pedindo em namoro. Eu, tímida, como disse que sou, não neguei, fiquei quieta, sabe? Quando a pessoa foi uma pessoa bonita e congela. Foi isso que aconteceu, eu congelei. E voltando ao assunto. Então, me chamaram, não me chamaram, fizeram um post
E eu lembrando daquela experiência que eu tive, que eu achei inusitada e muito legal, né? A gente interpretar personagens ao vivo. Imagina, de repente eu não sei, ou de repente eu sou uma grande general, ou ser uma camponesa toda ferrada, ou ser uma nobre eloquente, vai saber. E eu achei tudo isso muito interessante e eu quis participar desse mundo. Eu pesquisei no Google, o que é RPG? Aí falava que era um jogo de interpretação de personagens, né? Que a gente usa o sistema e tudo mais, eu também não entendia nada. Só que ainda assim eu decidi jogar, decidi experimentar. E era tão amador no início, quando eu comecei a jogar RPG, que a gente não usava, né, nenhum sistema. A gente usava só o bem básico, assim, de D20 mesmo. Eram umas fichas improvisadas, porque na época nem tinha lançado ainda o sistema de Game of Thrones, que inclusive tem um sistema de criação de reinos super legal. Só que eu me diverti tanto, tanto. Só que aconteceu aquilo que acontece com todo mundo que joga RPG, que é muito bom, super divertido. Porque eu acho que o que faz a experiência ser legal mesmo não é nem o sistema, mas é algo que muda a gente por dentro quando a gente tá jogando, porque de repente eu não tô mais nessa sala branca, eu, sei lá, eu tô num campo, eu não sei, é muito legal, é muito diferente. Só que aconteceu aquilo do mestre sumir e não poder mais narrar. Eu, esperta como sempre, more or less, tinha... É claro, eu sou mulher e na internet tem como a gente parecer mais interessante do que a gente já é, né? E... Não, eu era adolescente, gente. Eu acabei fazendo amizade com um dos mestres. Não era um mestre, mas ele era um dos administradores ali da página. E ele me colocou como administradora da mesa de RPG. E quando todo mundo foi embora, eu fiquei. E eu pensei, eu não posso deixar tudo isso morrer. Isso é tão legal. E como eu gosto de escrever, o RPG era online, né? Era por texto, ou às vezes até por voz e por texto. Porque antigamente era difícil, né? Tinha o Skype, mas tinha até chamada de voz, mas sei lá, não era aquela coisa. Mas a gente jogava. E eu me apropriei e me tornei mestre da mesa que eu tanto amava e tanto jogava. E isso foi por uns 3 anos da minha vida. Depois disso eu comecei a conhecer outros sistemas. E comecei a... Outros sistemas não, comecei a conhecer sistemas de RPG, porque antes eu só jogava RPG amador mesmo. Inclusive meus jogadores, não sei se alguém que jogou comigo me acompanha na internet hoje em dia, mas eles me ajudaram muito a organizar a mesa, a criar um sistema coerente, a criar as fichas, e nada disso seria possível sem essas pessoas. E foi uma experiência que eu tomo com muito amor até os dias de hoje. Pode não parecer, porque eu falo muito pouco sobre, mas eu acho que fez parte de quem eu sou. E depois disso tudo veio as grandes transformações, né? A gente vai ficando mais velha, a gente vai querendo, não sei, namorar os rapazes, quer ter amigos. E eu comecei a emagrecer, comecei a sair mais, e comecei a incluir o RPG em outros aspectos da minha vida também, né? E conheci o D&D, conheci o GURPS, conheci Pathfinder, conheci Storyteller, que eu gosto muito também, e comecei a jogar nesses sistemas. Então isso explica muita coisa, sabe? Eu nem sempre fui assim, na verdade a maior parte da minha vida eu fui de outro jeito. E talvez seja por isso que eu tenha tanto conhecimento, mas nem tanto porque eu sou péssima em matemática e sistema, essas coisas, mas conhecimento nerd que vocês me questionam. Essa talvez seja a real explicação, porque se eu tivesse muitas paqueras, saísse pra caramba e fosse super badalada, inclusive nunca fui uma balada na minha vida, talvez eu não tivesse conhecido todas as coisas que eu conheço hoje e não tivesse gostado de todas as coisas que eu gosto hoje em dia e que me complementam muito e que eu continuo amando e pra sempre vou amar. Eu com 50, 60, 70 anos de idade vou estar lá jogando RPG e eu espero que você esteja me acompanhando também, ainda que velhinha, porque quem sabe eu não viro uma tsunade lindona, né? Bem, amorzinho, o vídeo de hoje foi esse. Se você joga RPG, conta pra mim como você começou a jogar, como que você começou a se interessar também. Acho legal vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim e eu adoraria conhecer um pouco mais sobre você. É por isso que eu faço tantas perguntas, porque não é só sobre mim, mas sobre você também que me acompanha. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!